Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E já vai deixando aí o teu like, porque o teu like é muito importante para o canal continuar crescendo nessa plataforma que é o YouTube. E se você é novo na casa, se inscreve no meu canal que tem vídeos aqui segunda, quarta, sexta e domingo. Todo e qualquer tipo de biologia, todo e qualquer tipo de vídeo de biologia que tu quiser imaginar, tu encontra por aqui, com aquela pitadinha de humor e entretenimento também. No vídeo de hoje, eu quero esclarecer para vocês aí algumas dúvidas com relação à diferença entre mitose e meiose, para quem vai prestar algum vestibular. Por exemplo, o Enem, né, já é um vestibular em si, mas também tem vários vestibulares tradicionais. Então essa aula aqui vai servir pra caramba também, não só para o Enem, mas para quem também vai ou fazer uma prova na escola, ou até mesmo na faculdade, viu? Na faculdade tem gente aí que fica com dúvida com relação à diferença de mitose e meiose. E nessa aula aqui eu sintetizei através de algumas imagens algumas dúvidas que as pessoas têm com relação à mitose e à meiose e algumas diferenças. Então olha só para essa imagem aqui, linda e maravilhosa. Deixa eu colocar aqui um ponteiro colorido. Ei, caneta, olha só. Então risquei aqui o negócio. Então olha só, mitose e meiose. Mitose e meiose são dois tipos de divisão celular, que é colocado na cabeça da gente que mitose gera tecido e que meiose gera gameta. E que infelizmente isso acaba ficando memorizado, mas não é bem assim. A mitose ela pode acontecer por outros motivos e a meiose também pode acontecer por outros motivos, que daqui a pouquinho eu vou dizer qual é. Em tese, a mitose é aquela divisão celular onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. E detalhe, elas são idênticas à mãe, ou seja, uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas. Então, basicamente, aí o que acontece com uma reprodução bacteriana assexuada, quando uma bactéria origina duas, sei lá, ali você pode chamar de mitose se você quiser, mas naquele aspecto ali nós chamamos de reprodução, mas basicamente uma célula dá origem a duas. E a mitose é esse tipo de divisão. E isso acontece porque não ocorre alguns fenômenos que acontecem na meiose, que justamente é o que vai diferenciar aí claramente mitose e meiose. Não só pela quantidade de células que é formada na meiose, mas também por essa diferença de células entre si que vai existir na meiose. A meiose, uma célula diploide, vai estar dando origem a 4 células haploide, ou seja, com a metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. E detalhe, são diferentes da célula-mãe e também são diferentes entre si. Então, diferença marcante aí entre mitose e meiose. Na mitose, as células originadas são iguais. Na meiose, as células originadas são diferentes. Na mitose, a quantidade de cromossomo permanece a mesma. Na meiose, a quantidade de cromossomos é reduzida pela metade. Então, uma célula diploide vai estar dando origem a 4 células haploide. O vestibular ou a sua prova da escola, não sei, o professor pode citar algum tipo de ser vivo dizendo a quantidade de cromossomos que tem em sua célula e te mandando, por exemplo, dizer quantos cromossomos vai ter em um gameta. Então, por exemplo, determinado ser vivo tem 24 cromossomos em suas células somáticas, que no caso são células de tecido. Aí te pergunta quantos cromossomos poderão ter nos seus gametas. No caso, 12, uma vez que os gametas carregam metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Outra coisa interessante, o nome das fases permanecem as mesmas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as fases das divisões celulares do tipo mitose e meiose e ambas vão passar por processos de intérfase. Só que como na meiose são duas divisões consecutivas, só vai acontecer uma intérfase. E na meiose, na mitose, me bananei aqui, calma. Na mitose vai acontecer uma intérfase e na meiose também vai acontecer uma intérfase. O DNA vai ser duplicado só uma vez em ambas as divisões celulares. Beleza? Só que a citocinese, que é a divisão do citoplasma, na meiose vai acontecer 2 vezes
justamente porque são duas divisões celulares consecutivas, beleza? Anota essa informaçãozinha aí para você poder não esquecer, ok? E na meiose vai ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1, a telófase 1, a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E o que vai estar acontecendo nelas é muito semelhante ao que acontece na mitose, que só para lembrar, prófase, desaparecimento do envoltório nuclear. Na prófase também vai acontecer modificações dentro do próprio núcleo. Na metáfase, os cromossomos estão espirilados no polo da célula. Na anáfase, as cromátides irmãs se separam. E na telófase, duas novas células são formadas. Na meiose, a separação das cromátides irmãs não acontece na meiose 1, só vão acontecer na meiose 2. O que vai acontecer na meiose 1, que é de fundamental importância para a redução pela metade da quantidade dos cromossomos, é justamente a separação dos cromossomos homólogos, que é o que vai garantir que cada célula permaneça ali com a quantidade inferior de cromossomos. Como a aula não é focada em explicar mitose e meiose propriamente ditas, né? Porque é mitose e meiose, né? Eu quero aqui apenas te explicar a diferença marcante entre elas. É bom que você anote essa imagem aqui, retirei de Google mesmo, mas é uma imagem bem interessante que sintetiza bem aí o que é mais cobrado em prova de vestibular, em prova de escola, com relação à diferença desses dois tipos de divisão celular. Por exemplo, a sinapse cromossômica, que é justamente o toque que acontece entre os cromossomos para possibilitar o processo de crossing over, ou melhor, né, para diagnosticar não, né, mas para constatar que está acontecendo o processo de crossing over, essa sinapse, tanto também como o crossing over, não irão acontecer na mitose. E o crossing over é fundamental para que aconteça a variabilidade genética. Então, note só que a sinapse acontece na meiose 1, essa sinapse vai estar acontecendo lá nas fases da prófase 1, que existem várias fases, tem leptóteno, zigótono, paquítono, duplétono e diacinese. E o crossing over geralmente vai acontecer também na meiose 1. Quando a imagem coloca geralmente ocorre, é porque não existe uma obrigatoriedade para acontecer o processo de crossing over. É bom que vocês saibam disso. Para quem já estudou o assunto de linkage de genética, por exemplo, você percebe que existe um percentual de recombinação gênica. Então, não é necessariamente que toda divisão celular vai acontecer crossing over. Vai acontecer separação dos cromossomos homólogos. Então, tanto a separação dos cromossomos homólogos como o crossing over vão gerar variabilidade genética. É bom vocês lembrar disso e é bom você anotar isso. A separação dos cromossomos homólogos não acontece por hipótese alguma na mitose, mas acontece aí na prófase, metáfase, na anáfase 1, lá da meiose 1, beleza? A duplicação de centríolos acontece na mitose e acontece apenas na meiose 2. Interessante saber disso justamente porque é na meiose 2 que vai acontecer aí a separação das cromátides irmãs. A divisão aí do citoplasma ou citocinese, como eu havia citado anteriormente, na mitose acontece apenas uma citocinese e na meiose vai acontecer duas, uma vez que acontecem duas divisões consecutivas e as células resultantes na mitose vão ser idênticas e na meiose vão ter metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe e, além disso, também elas vão ser diferentes entre si, beleza? Então, na meiose, elas vão ser diferentes entre si e vai ter metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Eu parei assim um pouquinho para lembrar porque eu queria que, para quem vai fazer prova de vestibular, depois estudasse, caso eu não grave aqui uma aula, mas eu vou gravar uma aula sobre isso, a diferença de mitose em células vegetais para células animais. Eu acabei de ter esse insight, por isso que eu travei aqui, e quem sabe eu não vou gravar agora uma aula sobre isso. Então, basicamente, com essas diferenças aqui, vai quebrar um galho danado aí para quem vai prestar alguma provinha de vestibular ou alguma coisinha de escola, beleza? Para mais vídeos de biologia, de curiosidade, vídeos que te enriquecem
com relação ao conhecimento biológico, se inscreve no meu canal, velho, que vale muito a pena, beleza? E se você ficou com alguma dúvida, aqui no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp do canal, onde você pode ir lá mandar individualmente uma mensagem para o meu WhatsApp, ao qual eu vou responder você, inclusive posso até mandar áudios e materiais. Então, se ficou na dúvida, comente aqui embaixo ou manda mensagem no WhatsApp. Um forte abraço, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.